Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mona Zain, eu sou bailarina profissional e professora de dança do ventre no Japão. E esse é o meu primeiro Maquia e Conversa. Vamos lá, gente. Hoje eu tenho um show em Omiya, é a primeira vez que eu tô indo nessa cidade e nesse restaurante para dançar um solo de 20 minutos ou 30 minutos. E agora são exatamente 1 da tarde. O meu show é às 8, só que vai demorar umas 2 horas para chegar lá, então eu preciso sair daqui de casa umas 5 horas. Bom, eu quero contar para vocês que hoje eu decidi gravar esse vídeo em português para a gente conversar um pouco sobre dança do ventre no Japão e como os shows funcionam no Japão. Bom, primeiramente quero dizer que não sou professora de maquiagem, não sou maquiadora profissional, não faço isso por trabalho. Com o tempo eu aprendi a fazer a minha própria maquiagem, ensino para algumas alunas bem próximas, assim, o básico da maquiagem, o que funcionou para mim, tá ok? Então, espero que vocês tenham alguma dica para trocar comigo ou até mesmo sugestões. Então vamos lá. Eu preparei minha pele, fiz máscara, lavei, hidratei, então tá do jeito que eu gosto. Tem um produto aqui no Japão que chama Dalba, acho que em coreano, tá até no finalzinho. Eu gosto muito dele, ele é um sérum. E eu sempre uso esse spray antes da maquiagem. Vou espalhar um pouquinho no rosto. Esperar secar um pouquinho para poder hidratar bem. Um outro produto que eu gosto de usar antes da maquiagem é um primer da NYX. Esse aqui eu gosto muito de usar ele. Ele é em gel, o que é muito bom para minha pele, funcionou super bem. Ele tem uma consistência assim bem gelatinosa. E eu gosto de aplicar ele em todo o rosto para ajudar a manter a maquiagem mais longa possível, né? O meu show é à noite, ainda tenho o dia inteiro pela frente, eu vou ensaiar. Mas a produção de um show, para mim, mesmo que seja 20 minutos ou 30, o que seja, demora o dia inteiro, quer dizer, toma o meu dia inteiro, né? Uma coisa que as pessoas não veem, elas vão assistir o show, acabou e não é. Para quem vai dançar, quem produz o evento, começa já de manhã os trabalhos para a noite. Então eu deixo ir secar um pouquinho o produto do rosto, não aplicar diretamente, né? Então espera um pouquinho. Eu sempre tomo um chazinho, sempre preparo um chazinho antes. Eu sempre faço um tempinho. Os shows no Japão geralmente tem um tempo para passagem de palco. Quando você vai dançar como convidada, sempre tem um tempo dedicado para passagem de palco e até mesmo para iluminação. Isso depende de cada tipo de show que você vai performar. Em casos de restaurantes, o grande problema que eu acho são os camarins, porque geralmente não é adaptado, não tem espelho, não tem mesa, não tem luz, mal tem um lugar para se trocar. Então, geralmente eu já vou maquiada. Eu vou passar uma outra base que ajuda a manter mais por longo tempo essa base protetora da Prima Vista. Eu uso ela não só para maquiagens para dança do ventre, mas para o dia a dia. Então ela ajuda a balancear a cor da pele, né? Ai, passei demais aqui. Tem que tomar cuidado para não passar dentro dos olhos, né? Delicada eu.
Então, eu uso muito esse produto, porque ele deixa a minha pele bem veludada, sabe? Eu super indico. Ele é protetor solar, ele prepara a pele para receber a base mais pesada, né? Cimentação. Depois que eu passo, a maquiagem eu já começo pela sobrancelha. A minha sobrancelha ela é grossa e bem cabeludinha, né? E eu gosto de passar esses produtos aqui assim, ó, para pentear ele, para deixar o olhar mais maquiado. E eu já tive muito mais sobrancelha. Com o tempo eu fui perdendo. Acontece com a idade, né? Sempre pra cima. E sempre gosto de cortar os pelinhos que estão maiores, sabe? Porque sempre tem um pelinho que vai além do que ele deveria crescer. Acho isso muito engraçado. Aqui no Japão, quando a gente vai dançar em eventos grandes, sempre tem um camarim com espaço para cada dançarina, com iluminação, com conforto, banheiro perto, essas coisas, é bem bacana. E a maioria das minhas colegas de dança trazem toda a maquiagem, fazem maquiagem antes do show. Eu gosto de ir com a pele preparada, com a base dos olhos mais ou menos preparados e só finalizo no local. Mas raramente eu vou de pele cara lavada, quero dizer assim, né? Enfim, gente, tem uma fitinha que eu gosto muito de usar para marcar a finalização da sombra, sabe? Coloco aqui no pontinho e mais ou menos alinho com o final da minha sobrancelha. Se ficar muito levantado, fica uma coisa assim, né? Que é esquisito. Então, eu mais ou menos calculo o final da minha sobrancelha. E aí a gente vai fazer os olhos primeiro, depois a pele. Eu gosto de fazer isso, tem gente que faz ao contrário, né? Mas sempre suja, depois que eu faço a pele, aí cai sombra por aqui assim, aí eu vou limpar, tem aquele borrão preto, sabe? Então, depois disso eu aprendi a fazer depois a pele, assim, eu corrijo e limpo todo a tela, né? Antes de qualquer coisa. Então, mais ou menos aqui, eu olho direita e esquerda para ver se tá certo, né? Porque senão ficar um para cima e para baixo fica, no mínimo, engraçado. E aí eu vou com os meus pincéis. Eu gosto de usar. Eu sempre também tenho em mão lenços, porque é legal você tirar o excesso da sombra de um pincel, sabe? E é bom sempre limpar, porque tem um resíduo de outra maquiagem, né? Às vezes dá tempo de lavar, às vezes não dá tempo de lavar, né, gente? Vamos falar sério. Nem sempre. Então, limpe bem seu pincel. Eu gosto de fazer uma sombra, um marronzinho bem claro aqui em cima para marcar essa parte dos olhos, para mostrar uma profundidade bem aqui em cima. Esfumo bastante, um marrom bem claro, tá? Bem sutil, pode ser assim aquele marronzinho. Vou mostrar até pra vocês que eu tô usando esse marrom aqui do meio, nesse tom, só pra dar uma profundidade, só pra deixar um fundo na maquiagem. Isso nem vai aparecer nem nada, mas faz toda a diferença depois que você conclui a maquiagem. E aí eu gosto muito de puxar de baixo pra cima,
ou fazer círculos assim para esfumar. Gosto muito. É uma coisa que eu aprendi com o tempo que funciona para mim. Daí eu queria falar para vocês sobre maquiagem. Os produtos de maquiagem no Japão são muito bons. Tem muito produto que vem da Coreia, China, é claro, né, da Shein. Mas os produtos de farmácia no Japão, ou até mesmo do Don Quijote, muita gente sabe qual é esse lugar. Vai bastante estrangeiros lá comprar maquiagem, produtos. Muito bom esse lugar. Tem tanta maquiagem e maquiagem boa que dá para usar tranquilo e funciona. Nem tudo que é marca, né, super cara, não quer dizer que é melhor. Então, para mim, eu não tenho essa frescura. Eu uso o que funciona. Tem um batom, uma coisa assim, mais cara de marca, mas não quer dizer que isso faz parte das minhas maquiagens, assim, sabe? Bem básica, só para fazer um fundo. E aí depois eu vou com pincel, que esse pincel é super versátil, eu gosto muito dele, ele é bem fofinho. Do outro lado ele é o mais longo e também é fofinho, né? Gosto dele também. Eu gosto de usar o branco, bege bem claro em cima, que às vezes você ultrapassa um pouquinho, né, gente? Ultrapassa da linha e não fica legal. Então, já faz essas marquinhas aqui brancas, que nem aparece, mas no final dá tudo certo. No final funciona. E hoje, o show de hoje, eu vou dançar mais ou menos 6 músicas. Uma coisa que raramente eu faço, para confessar. Como esse show é um solo, e eu fiquei, nossa, quantas vezes eu vou trocar de roupa? Porque tem isso, né? Nem sempre um show de solo funciona com a mesma roupa, porque às vezes a música pede uma outra coisa, né, gente? Então eu vou ter uma troca de roupa. Então eu decidi por cores que são bem mais parecidas. Por exemplo, eu vou começar com preto, depois eu vou trocar por um vermelho com detalhes pretos. Então a maquiagem vai servir para tudo. Então o que eu pensei? Vou fazer uma maquiagem mais ou menos assim, um vermelho escuro, esfumado. Tô mais ou menos assim, ainda não sei, na verdade não decidi. Eu tô aqui conversando e tentando fazer a maquiagem, não tem nada planejado. Ainda vai, ó. Outro pincel que eu gosto muito, que é esse aqui, esses fofinhos. E aí eu vou usar agora essa sombra aqui, que é um cinza com um pouco de glitter. E aí eu vou usar ele aqui, começar aqui no canto dos olhos. Já dá pra ver, olha, que já escureceu bastante. Sim. E daí, voltando pra conversa do show, né? A conversa do show. E aí, eu vou dançar 6 músicas. E eu pensei, como construir um show solo? Né? Raramente eu faço isso, então eu fiquei meio perdida assim, ok, agora eu tenho que pensar como eu vou construir um show solo para que eu consiga satisfazer o meu público, é claro, e ao mesmo tempo eu pensar, ok, teve de tudo, tô feliz comigo. Então, eu decidi começar com Mediance, que fica a dica para todo mundo aí que vai fazer um show solo e não sabe como começar. Comece com Mediance. Acho que Mediance é super bacana. E aí, como eu vou começar a dançar com véu, fica legal, porque você
tem que introduzir véu, né? Eu acho o véu tão bonito. Eu adoro dançar com véu. E traz, né, um elemento a mais para dança, porque eu vou estar no palco, não no palco, o restaurante tem um palco pequeno, que isso é maravilhoso. Eu não gosto de dançar no chão, não gosto de dançar no chão, assim, entre as mesas e cadeiras, sabe? Eu gosto de dançar num espaço que eu tenho. Sim, eu preciso que faça um espaço para mim, sabe? Me sinto mais segura. Acho que é isso. A palavra certa é essa, me sinto mais segura. Ó, já deu um fundo, ó. Eu não sei vocês, mas às vezes a minha direita e esquerda nunca fica igual. Às vezes fica igual, às vezes não, faço de tudo pra ficar igual, mas nem sempre funciona, nem sempre fica igual. Toda hora eu tenho que ficar dando uma olhadinha, olhando de longe, de perto, de lado, de lado. É legal. Então, pra gente fazer uma maquiagem meio bordô, né, meio vermelha, eu tenho uma sombra aqui, que eu até gosto muito de usar essa aqui. Gosto muito de usar ela, assim, normalmente, pra quando eu vou sair pra passear, alguma coisa assim. Eu gosto de usar ela. Vamos lá. Nesse caso, eu vou pegar um pincel que eu gosto muito, que ele é curtinho, como esse aqui. Não sei se você consegue ver. Consegue ver? Beleza. Ele não é fofinho, né? E aí eu vou passar ele aqui no canto, vou pra cima. Vocês viram, né? Comecei com marrom. Aí depois fui para um cinza. E agora eu tô passando um vermelho meio bordeaux, sabe? Ele é meio rosa. De cantinho aqui. E aí esse show, ele é um restaurante persa, comida persa, chefe persa, então é bem bacana. Tô super curiosa com a comida, tô indo pensando na comida. Quero experimentar comida persa pela primeira vez. Então tô super animada. Agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que é um corretivo bem branco. E aí eu vou usar ele aqui na pálpebra, só para clarear um pouco. E eu vou usar um pincel. Tem inúmeros pincéis, gente. Esse pincel aqui, ele é ótimo para base. Você consegue ver? E aí eu vou passar esse pincel aqui. Você lembra que eu passei aquela sombra, a última sombra, né? Não tem problema. É que eu quero que a próxima sombra pegue bastante. Então eu faço isso. Não fica totalmente perfeito. E não tem problema. Um pouquinho mais pra cima. Assim. Não tem nada de especial ainda. Então, eu tenho uma sombra. Na verdade, ele não é uma sombra, ele é um glitter. Eu amo esse glitter. Na verdade, eu gosto de passar ele no batom. Vou mostrar pra vocês no final como é que fica. Mas aí agora, eu quero usar esse glitter aqui, olha, gente. Na parte onde eu passei a base mais clara, que aí é para ajudar a fixar o glitter, porque ele é só um pozinho, sabe? Então ele vai caindo. Um glitter. Ah, um detalhe, gente. Eu vou fazer essa maquiagem e vou pegar trem.
Então vai todo mundo ficar me olhando. Toda vez eu esqueço de comprar um óculos. Porque eu uso óculos sempre, quando eu vou pra show. Mas quando eu vou pro show, geralmente é de dia. E aí hoje eu vou pegar o trem 5 horas da tarde, gente. Vai ficar todo mundo me olhando. Será que vai ficar esquisito se 6 horas, 7 horas já tá escuro? Aqui no Japão tá ficando mais escuro, nós estamos em outubro. Vai começar o outono, então 6 horas da tarde já tá escuro, gente. Já tá escuro e aí vou achar no mínimo estranho uma moça de óculos escuro dentro do trem. Porque nessas coisas o japonês repara. E aí, falando sobre o show de hoje à noite, vai vir muita gente legal que eu conheço, algumas alunas vão vir para me prestigiar. E algumas alunas que são, né? Porque assim, o nosso público é de dança do ventre. Raramente, quando a gente vai dançar em eventos, tem um público normal, de pessoas que apreciam dança, só de ir para assistir. Não, geralmente 80% são alunas, são outras professoras que vêm prestigiar, são pessoas do meio. Infelizmente, dança do ventre aqui no Japão não é tão popular, apesar de que as praticantes aumentaram bastante. Então hoje em dia a gente tem muita gente fazendo dança do ventre, mas isso não quer dizer nada na hora que a gente vende o nosso trabalho em lugares públicos, assim, né? Ou restaurantes, enfim. Eu confesso que eu danço, faço shows em restaurantes, mas raro, é muito raro eu ir. Não que eu tenha nada contra, é que eu acho sempre muito difícil, sabe? Né? Por causa das condições, do lugar e etc. Olha só como já deu um brilho, né? Gosto muito. E aí, quase que eu me esqueço, eu gosto muito de hidratar meus lábios antes de começar a maquiagem. Passar um lip balm, sempre muito bom. Porque a pior coisa é lábio seco. Aí você passa batom, fica horrível. E aí, dependendo do tipo de batom, porque nos shows eu uso um batom específico para durar. E aí, às vezes, eu tiro a maquiagem, né? Fico ainda com batom, marcas de batom 2 dias. Que é realmente... Esse batom é muito bom. E é de farmácia e ele é muito bom, acredita? Vamos lá. O próximo... Eu gosto muito dessa paleta. Faz tempo que eu não vejo. Foi só uma coleção que surgiu, assim, uma temporada e depois eles não fizeram mais. Mas eu uso muito essa paleta. Uso e adoro. Então, agora eu vou com preto, com um pincel bem fino. Esse pincel é ótimo, porque ele já tem um formato de risco. Tira o excesso. E aí, ó, eu venho aqui, ó, na marcação da fita, do final para meio. Aí eu faço um fundinho aqui, ó. Tipo assim, não muito. Outro lado, mesma coisa. Fundinho. E risco. Sim. Aí vem aquela hora que você tem que olhar de longe, de perto, de lado, pra ver se a marca tá igual. Acontece. E aí, olha, eu gosto de fazer uma coisa que eu aprendi, é marcar aqui em cima. E o que super funciona pra mim, ó. Parece que não vai ficar legal, mas vai ficar legal.
experimenta fazer essa marcação, que é a linha. Geralmente, eu deixo meus olhos bem abertos assim, para ver se a maquiagem vai aparecer. Porque às vezes a gente faz a maquiagem e aí ela some. Então, quando eu marco aqui em cima, eu consigo ver até onde, que quando eu dobro os meus olhos assim normais, daí eu consigo ver. E aí, quando a gente vai fazer show, a gente precisa de uma maquiagem coringa. Então, eu não aconselho a fazer aquelas maquiagens que vai azul, bege, sabe? Tão marcantes, específicas, sabe? Eu prefiro usar uma coisa mais que combine com todo mundo. Então, o vermelho, como eu tenho vermelho na minha roupa, e é a última roupa que eu vou usar, então vou de vermelho mais um preto esfumaçado bem legal. Tome chá, tome água. Não tomo café, então chá pra mim é ótimo, mas agora nesses dias tá friozinho, chuvoso. Vamos lá, voltar com aquele pincel bem fofinho. E aí a gente volta para aquele cinza do início. Porque agora eu vou esfumaçar. É aquela marcação preta que eu fiz, sabe? Fazendo bolinhas. Sempre fazendo bolinhas. Gente, a gente tá no Halloween. No mês do Halloween. Eu adoro. Então fica meio inspiração vampire, né? Gosto muito. Quero fazer maquiagem de Halloween. A gente vai ter um evento aqui em casa, um jantar. E aí eu vou fazer a maquiagem em Halloween pra vocês. Meu pura diversão, né? Eu adoro. Então tá meio nessa vibe essa minha maquiagem também. Você não acha? Bolinhas, 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 bolinhas. Bolinhas, bolinhas. Como está indo? Ainda não tá bom. Não sei. Ainda não sei. Eu tô com vontade de colocar um marrom escuro. Eu gosto muito dessa paletinha aqui. Tá sempre na minha bolsa quando eu vou dançar. Porque essa paletinha tem cores que super combinam com o meu estilo. Então eu vou usar esse marrom para fazer um blend entre o preto e o vermelho, sabe? Ó, tá melhorando. Isso. Senão fica muito assim, sabe? Preto e vermelho. Então eu acho que o marrom ele é maravilhoso para chegar e fazer um blend mais natural. Bem melhor. Gostei. Gostei muito. Eu adoro essa paleta aqui, é da Revlon. Acha muito na farmácia aqui no Japão. Todo lugar de maquiagem. Eu adoro. Ok. E aí a gente vai pro delineador. Esse aqui, ele é um delineador gel líquido.
da Kate, outra da farmácia que eu gosto muito. Então, vamos lá fazer a linha da fita. Eu não gosto de fazer ele aqui muito grosso, eu gosto de fazer ele fino. E aí eu vou engrossando aqui no final, assim. Do outro lado também, fino. Isso. Mão bem leve. Sempre assim, né, gente? O lado direito fica ótimo, o lado esquerdo tem minhas dúvidas. Agora eu vou fazer uma pausa nos olhos, porque eu quero fazer a sobrancelha. A minha sobrancelha, antigamente eu usava muito pincel. Gostava muito de usar o pincel ou o lápis. Ele já era uma coisa assim, que já vinha junto, sabe? Acho que vocês sabem o que eu tô falando. Mas aí, recentemente, eu comecei a usar sombra. E gostei de usar a sombra. Tem várias sombras para sobrancelha. No primeiro, eu gosto de usar esse do meio, que é um marrom mais claro, depois eu finalizo com escuro. Então, esse marrom mais claro, eu marco aqui na frente, onde ela vai começar. Sempre penteando os fios. Aí eu vou em com mais escuro e vou aqui no meio para poder fazer a finalização dela aqui, ó. E aqui no cantinho do V. Fica desse jeito. Nem parece, né? Mas fica desse jeito. Aqui eu faço a mesma coisa. Como o meu lado direito e esquerdo é diferente, esse aqui eu uso bem menos, porque eu tenho umas pelinhos de um lado do que do outro. Isso aí é consequência de ficar tirando quando eu era novinha, sabe, gente? Já tive vários tipos de sobrancelha. Hoje em dia, me arrependo muito de ter tirado a minha sobrancelha muito. E aí agora não cresce mais como deveria crescer. E aí, né, gente, paciência. Tem que ficar pintando, mas nunca e nunca na minha vida eu vou fazer aquela definitiva, porque acho estranho, não sei, acho um pouco estranho. Agora que eu já fiz a sombra, eu vou retirar. E retira, quando você for retirar a fita, não tira de cima para baixo, tira de baixo para cima. Ah. Ai, nossa, é incômodo isso, né? Ah, que bom. Ó, dá pra ver que tá sujinho aqui, né? Você vem com um pincel, tira o excesso. Ele sai, viu? Às vezes ele fica marcado, mas ele sai. Se você colocar um lenço ou você colocar o seu dedo pra limpar, ele vai manchar de um jeito que vai ficar ruim pra consertar. Então, usa um pincelzinho. Beleza. Aí, com aquele pincel que a gente fez uma linha preta, você limpa direitinho ele para sair o excesso da sombra anterior, que ela é preta, preta, preta. E aí eu venho com aquele vermelho que eu falei para vocês, que ele é um pouquinho de glitter. E aí eu venho aqui embaixo
Mesma coisa do outro lado. Yes. E aí eu venho com glitter, que eu usei ali em cima. Também uso o glitter aqui embaixo. Eu vi um post assim, no Instagram, as meninas usando um lápis que tem esse efeito. E eu tô querendo muito, quero muito. Ainda não procurei, ainda não fiz pedido, mas eu sempre lembro, que nem nesse momento que eu tô precisando, eu lembro, eu quero. Sempre esqueço de comprar. Mas tudo bem. Esse é um iluminador da Canmake. Também você acha na farmácia japonesa. Ele é muito bom. Eu gosto de usar ele para marcar depois que eu finalizei os olhos. Aqui no fundo. E aqui em cima. Aí eu volto com aquele cinza aqui. Só que agora eu quero colocar ele. Vou usar aquele pincel de marcação fina e quero usar ele aqui embaixo. E aí, gente, o show de hoje, eu falei pra vocês que eu vou dançar 6 músicas, né? Vou começar com Mediance, aí depois eu vou dançar um Bahia do Tony, que aí acho que fica bem legal. E aí depois do Bahia eu vou dançar um solo de Derbach. Então acho que é legal, sim, né? Pro show. E aí eu vou precisar trocar de roupa, então eu saio de cena, só o tempo de trocar de roupa e já começa outra música. Que aí eu vou dançar com o vestido vermelho. E esse vestido vermelho, ele é muito bonito, eu adoro ele. Só que, como eu mandei fazer por encomenda, tudo com eu fiz o desenho do vestido e pedi para que fizessem. E aí ele chegou com uma fenda, que ele foi uma fenda muito alta na perna. E aí às vezes quando eu vou dançar sempre fico preocupada, porque fica aparecendo, né? Tem que tomar cuidado para não aparecer. Mas tudo bem, acho que vai dar tudo certo. E essa roupa eu vou dançar um clássico, Lay It Hop, que eu amo. E ele é uma boa música porque ele tem uma introdução antes de começar a dançar, então já prepara as pessoas para me receberem no palco. Gosto muito dessas histórias assim, de como constrói um show. E aí depois do Lay It Hop, eu vou dançar um ballad, que é um ballad um pouco mais moderno. Então eu sei que eu posso continuar com o meu vestido sem precisar trocar de roupa. E aí eu vou usar uma base da Revlon, que é Full Cover. Ela é um pouquinho seca, porque ela é meio mate. Mas a minha pele tá bem hidratada, então acho que vai ficar tudo bem. Acho que vai ficar tudo bem. Tá. E aí, eu vou usar esse pincel aqui, que eu gosto muito. Esse aqui, pra espalhar a base no rosto. E limpar toda aquela sujeirinha de sombra. E é assim, gente, eu vou aleatório, sabe? Vou passando, espalhando. Não tem uma ordem. Vou espalhando. Tem gente que usa pincel, tem gente que usa dedo, tem gente que usa esponja. E eu gosto de espalhar com pincel.
Mas depois eu uso esponja. Primeiro eu preciso espalhar o produto no rosto. Não esquecem do pescoço, gente. Às vezes eu vejo maquiagem linda, mas a cara tá branca, o pescoço tá escuro, estranho. Então é sempre bom colocar um pouco mais de maquiagem no pescoço também. Também é parte, né? Parte da tela. E aí, ó, eu vou com aquela esponjinha, gostosinha. Agora sim, ele vai ficar legal. Voltando ao assunto do show, eu vou dançar um ballad. Depois do ballad, eu vou dançar um shabi, que vai ser o fim da minha apresentação, fim do show. Isso tudo vai dar 25 minutos. Mas é claro que não contando com o tempo que eu vou trocar de roupa, né? Então, meia hora, diria. 30 minutos. Acho que é suficiente. Eu gosto mais quando tem mais uma bailarina, que aí você não fica naquela agonia de que, o que eu vou dançar, o que eu vou fazer? Um show só, solo. Mas tudo bem. Tudo bem? Vamos arrasar. Tá. Espalhei do jeito que eu gosto. E aí a gente vai fazer aquele tal do contorno. E aí eu vejo pessoas fazerem no rosto. Outras que colocam contorno na mão e vai usando um pincel e vai fazendo batidinhas. Eu vou fazer de dois jeitos. Eu vou desenhar aqui, tipo um 3. E o outro lado eu vou colocar aqui na minha mão. E aí, a gente vem com outro lado da esponjinha, que é esse aqui, e começa a fazer batidinhas. Assim, batidinhas. Aí a gente vê qual dos dois que fica legal. Sabe esse ossinho aqui do rosto? É aqui, gente. Ó, já dá um efeito, né? E aí, ó, vocês lembram que eu coloquei aqui? Então eu vou tirar da esponja e vou passar aqui no rosto. Qual deles que vai ficar melhor, hein? Não sei. Fazendo testes. É sempre assim, maquiagem pra mim nunca é uma coisa só, nunca é uma coisa certa. Pra mim eu faço dependendo do meu humor do dia também. Às vezes eu quero fazer desse jeito, às vezes eu não quero fazer de outro jeito. E tá tudo bem. Aqui, gente. Qual o lado que ficou melhor? Eu acredito que esse lado ficou mais marcado do que esse. Esse tá menos marcado. Qual dos dois ficou melhor, gente? Esse lado ou esse lado? Esse osso tá bem mais marcado, né? Esse aqui, ele tá bem sutil. Eu acho que eu iria sair para qualquer lugar, um restaurante, um jantar, um rolê com as amigas. Eu iria com esse contorno aqui, um pouco mais escuro. Mas como a gente vai para show, né? Show precisa de uma coisa a mais. Então, essa parte aqui só que eu vou colocar um pouquinho mais. Pra marcar mesmo. Pra ficar igualado com o outro, né? Igualou. Acredito eu. Não sei. Acho que tá bom. Aí, a gente veio com um contorno que é uma cor mais escura que essa pele,
né? É assim que o pessoal fala. Adoro vídeo de maquiagem. Instagram, YouTube, eu tô sempre olhando, porque sempre tem uma maquiagem nova, um jeitinho diferente de fazer. E a gente aprende, né? A gente tem que ir vivendo e aprendendo o tempo todo. E aí, agora, eu vou passar um mais claro. Isso. Tá certo. Então, esse aqui, ele é muito legal, porque ele é um lado, ele é o escuro, outro lado ele é o claro. Adoro. Esse aqui, mesma coisa, eu vou passar ele aqui, aqui, aqui. Não parece muito, mas deve dar um efeito legal. Tem um lado da esponjinha que eu não usei, então vou usar ele aqui. Até porque esse tá muito escuro, sabe? Se ele tá muito escuro, aí vai ficar muito estranho. Mas tudo bem. É tudo sob controle. E aí a gente vai fazer o nariz. O nariz do contorno, eu uso sempre o mesmo. E aí eu gosto, sabe esse fundinho? Aqui tem um fundinho. Eu gosto de marcar esse lado. Aqui assim. E aí eu faço uma linha fina no nariz. Aqui assim. E aí aqui eu corto. Aqui no ladinho escureço. E aqui na pontinha escureço. Não quer que nem um cachorrinho. Oh, meu Deus. E aí eu venho com a esponjinha. Faço essas batidinhas. Yes. O que vocês acham? E aí eu venho com a parte para iluminar, que é essa parte aqui e essa parte aqui. E essa parte aqui, gente, você acredita? Não sei se vocês usam no bigode chinês. Se você iluminar essa parte, ele não aparece. Então, fica a dica. Se vocês têm dicas aí, gente, compartilha comigo. Eu adoro receber dicas de maquiagem, de produto. E aí, tem um pó da Avon. Esse aqui. Ele é um bronze. E esse pó, eu uso ele com um pincel. Ops. Calma. Um pincel como esse. E aí eu venho aqui, ó, nessa parte onde eu fiz o contorno e passo ele. E passo ele nessa região que eu fiz o contorno. Beleza. E aí eu venho com o blush. Blush, eu uso esse. Chama Addiction Tokyo. Deu pra ver que eu uso ele bastante. Com um pincel mais cheinho. E venho aqui em cima, ó. Aqui em cima. Um tequinho aqui no nariz. E agora, eu venho com um pó translúcido. Esse aqui da Shein. E aí eu gosto de colocar o pó aqui na tampa. Uma quantidade assim.
E aí eu venho com outro pincel, bem cheinho como esse aqui, bem gostosinho. Passo ele, tiro o excesso, e aí, ó, o rosto todo. Esse pó translúcido, ele não tem cor, então ele fica super bem na pele. O finalizador muito bom, gostei. É bom que ele dá ele parece um verniz no final. Se você gosta de uma pele mais glow, aí você precisa saber escolher o seu foundation. Eu aprendi com isso. Como hoje eu tô usando mate, a pele não fica muito aquela viçosa, né? Como poderia dizer. Ela não dá esse tchan. Daí a gente vai voltar para os olhos, né? A gente vai voltar para os olhos. E aí eu venho de novo aqui, passo em cima do vermelho, dá uma marcada. Como a gente brincou muito com preto e vermelho, eu quero usar uma cor que ilumine um pouco, então eu vou usar um glitter meio branco, prata. Só para trazer um contraste. Então eu tenho um pincelzinho aqui que gosto muito, bem fininho, como este. E aí eu venho aqui com esse glitter e passo no cantinho do olho. Aqui. Só um tequinho. Só para trazer uma luz. Não muito. O mesmo eu vou fazer aqui no final. Assim. Como sempre. Use o pincel para tirar qualquer excesso de maquiagem que cair aqui nele. Aí, gente, tem um pincelzinho branco que eu amo, esse aqui. Eu vou passar ele aqui dentro, na linha dos olhos. Muito cuidado nessa hora. Eu preciso cortar essa ponta. Eu gosto muito desse pincel, mas o que eu não gosto dele é de apontar. Então, às vezes machuca meu olho, sabe? É isso. Aí, uma outra coisa também, vocês perceberam que eu não usei corretivo, mas eu uso corretivo depois. Esse corretivo da Maybelline eu uso para corrigir e para limpar o final da minha sombra na pálpebra inferior. Nesse caso, eu uso o dedo mesmo e aproveito para limpar qualquer mancha. Tem gente que faz um triângulo, tem gente que fala que não, isso aqui engorda, emagrece, levanta, cai, não sei se vocês já viram, né? Acho bem divertido esses vídeos. Assim. E aí a gente vai fazer boca com pincel. Marca a boca.
embaixo. Eu vou muito na linha de baixo mesmo, sabe? Eu naturalmente já tenho boca grande. Então eu não faço muito over, né? Já é muita boca suficiente. E aí, tem outro truque também que eu esqueci de fazer, que é um pincel bem mole, marrom escuro. Geralmente eu faço uma linha interna superior, que também dá um efeito legal, fica mais preto. Eu não uso preto, eu uso marrom na linha de dentro. Fica mais tchau, eu gosto. E aí, o batom que eu gosto de usar para shows é esse aqui, da Maybelline Stick. E ele também é mate, eu gosto dos mates para show. E ele é bem vermelho. E aí, beleza. Olha como ele fica. Fica super vermelho. E, pra finalizar, a boca, venho com outro pincelzinho, como este aqui, fino. E vou usar glitter. O glitter, ele é aqui, ó, gente. Aquele mesmo glitter que eu usei no olho. Então, ele apaga esse vermelho sangue. E dá um tom meio bronze. Faço isso no final da maquiagem. Geralmente eu faço isso antes do show, tá? Quando eu tô lá pra dançar, falta alguns minutos. Mas como eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço, eu vou finalizar aqui a boca. Ó. Gosto. Gosto muito. É um truque que eu aprendi com as meninas, minhas queridas colegas de dança. A gente aprende muito uma com a outra nesses eventos. E vamos lá para outra parte, que é a parte final também que eu deixo depois que eu já fiz tudo. Cílios. Pode ser um problema, né, para muita gente. Cílios. Então, eu vou usar essa cola aqui no Japão, ela é a melhor que tem. Compra na farmácia também. Ela tem a maior duração e ela segura bem. Mas eu sou uma pessoa que eu transpiro bastante, então suar rapidinho. Então eu uso sempre os cílios no final, que nem a boca, sempre no final. E aí, enquanto seca um pouquinho a cola, eu venho com este amiguinho aqui para ajudar a levantar um pouco mais os cílios. E aí eu venho com o nosso queridinho. Esse aqui eu vou usar na ponta. Ai, você viu como é difícil, gente? Às vezes eu consigo já na primeira, às vezes não.
Tem gente que usa uns negocinhos, né, que nem esse aqui, pra colocar. Eu não consigo. Não consigo usar pinça, não consigo nada. Vai assim, no olho. É do jeito que eu consigo, gente. Nem tudo que a gente vê dá certo pra gente. Então você precisa testar e fazer em você. E aí ver se dá ou não, sabe? Gente, não vai com a galera. Faz o que é melhor pra você. E aí, aqui, cílios. Isso foi rápido, hein? Será que entrou no lugar certo? Tô sentindo que tá incomodando um pouco, tem que puxar mais pra dentro, mais pra fora, a verdade. Eu não gosto quando o cantinho pega aqui, sabe? Me incomoda. Não gosto. Aí. Tá, mas não acabou. Eu uso esse primeiro cílio. E eu gosto de usar metade de um cílio aqui assim, mais cheio, para deixar um olhar mais dramático. Pontinha dele aqui, você vê que ele não é inteiro, ele é metade do meu olho. E eu vou colocar ele aqui no final. Bem aqui. Então. Assim. Do outro lado também. Aqui no finalzinho. Tá. Ah, esqueci. Eu tenho uma outra parte dos cílios menorzinho assim, para colocar no meio, porque o tamanho é diferente. Eu não me atentei a isso. Vamos lá, ainda dá tempo. Fingir que ainda dá tempo. Maquiagem, geralmente, pra mim, 1 hora. Ó, certinho. Vai dar 1 hora de maquiagem. E aí, é outra 1 hora de cabelo. Porque se eu fizer hoje, tá chovendo. Então, não vai dar pra enrolar o cabelo. Você já viu, né? Vou ter que sair lá fora. Tá chovendo, umidade. Acabou o cabelo, né? Então eu vou usar chapinha hoje, gente. Chapinha no cabelo. Que aí não tem erro, né? Meu cabelo já é liso por natureza. Nunca fiz processo de alisamento. Meu cabelo sempre foi liso. Fiz ao contrário, pra enrolar, mas nunca pegou.
Nunca perde, gente. Cabelo muito liso. Aqui. Ah, era a parte que faltava. Aí você me pergunta, mas Mona, você colocou 3 tipos de cílio? Yes, coloquei. 3 tipos de cílios. Cílios concluídos. Fiz meus cílios, agora eu venho com a máscara em algum lugar. Vou estar aqui em algum lugar, achei. Máscara preta. Máscara da sua preferência. E vem aqui embaixo. Quando eu vou dançar no palco, que a iluminação é bem mais forte, eu gosto de fazer essa parte de baixo um pouco mais marcada. Às vezes até faço desenhinhos do pelinho, sabe? O pelinho dos cílios. Mas como não é o caso, só a máscara já resolve. Eu sempre borro. E aí, se você tá mais ou menos preocupada com seus cílios de baixo, se ele fica separado, sempre passa um pouquinho assim, para grudar nos seus cílios com o cílios postiços. E sempre tem em mãos cotonete para limpar o excesso que borra. Eu borro muito, borro toda hora. Tchau! Eu acho que é isso. Fiz toda a maquiagem em 1 hora, exatamente 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Hoje à noite eu vou ter o meu primeiro show solo do ano. Então, eu espero que as pessoas gostem, espero que a maquiagem funcione para hoje à noite com as minhas roupas. E eu vou fazer o cabelo. Então é isso. Espero que tenham gostado. E aí a gente se encontra no outro vídeo. Quem sabe em português, ou em inglês, ou em japonês. Não sei. E é isso, obrigada. E lá. Até a próxima.